Então, quando o Lula volta do Chile, não estava prevista escala alguma em São Paulo. E o Lula fez uma escala de 10 minutos em São Paulo, aeroporto de Guarulhos. Mas não pode, doutor. O que há? Pode. O problema é o seguinte: quando um órgão ou outro foi indagar o motivo da escala, o motivo não é esclarecido. É misterioso. Também não se diz o que é a Janja, por que a Janja não foi. Só o Léo Dias que descobriu. É misterioso. Tudo é muito misterioso. Vocês sabem, vocês já ouviram falar que nos tempos do governo Lula, dos governos Dilma, que não se sabia quem entrava em aviões, o que entrava em aviões, quem ou o que era carregado dentro de aviões, né? Quem saía ou o que saía do Brasil por meio de aviões, quem entrava ou o que entrava no Brasil por meio de aviões. Essa história aí, dizem que é da mesma forma em todos esses países aqui, enquanto governados pela esquerda, na América do Sul e no mundo. O Felipe Martins, sem nenhuma comprovação de necessidade, ficou 6 meses numa prisão manifestamente ilegal e preso. A defesa tinha comprovado que ele não havia saído do Brasil. Aí o Alexandre de Moraes, nessa decisão que revogou a prisão do Felipe Martins, impondo-lhe uma série de limitações ainda à liberdade, disse que a prisão foi proporcional e necessária. Aliás, fiquem atentos, todas essas pessoas que em tese estão sendo soltas, não é bem solta, continuam presas. Anderson Torres, Silvinei Vasquez, Felipe Martins agora, todos esses saem com tornozeleira e um monte de impedimentos. Não pode ir a tal lugar, tem que comparecer sempre a tal lugar para fazer isso e aquilo, não pode encontrar alguém tal, não pode entrar nas suas redes sociais. Hoje a vida das pessoas, às vezes até a maior parte da vida produtiva se faz nas redes sociais. Então essas pessoas continuam presas. Aliás, o Felipe Martins até há pouco não tinha ainda conseguido sair, mesmo com alvará de soltura. Por quê? Porque não tinha a tal da tornozeleira eletrônica. Parabenizar desde já o desembargador, ex-desembargador, agora advogado Sebastião Coelho, que estava aí à frente da defesa do Felipe Martins. Não é fácil. Não é fácil. Sabemos que não é fácil. Muito bem. Agora, apenas vejam. Revista Oeste diz, e está em toda a mídia, Lula, está na Folha de São Paulo, Lula fez parada de 10 minutos em São Paulo na volta do Chile. Planalto, entretanto, não informa motivo. Por que é que fez essa parada de 10 minutos? Para deixar o quê? Deixar quem? Pegar o quê? Pegar quem? Por que é secreto? Mas o que esperar de um homem que decretou 100 anos de sigilo sobre as informações da sua própria esposa, Janja da Silva? Previsão era que o petista fosse direto para Brasília, mas voou e aterrissou na capital paulista sem explicações. O Palácio do Planalto não esclareceu a razão para o presidente ter feito, para Lula, ter feito uma parada de apenas 10 minutos em São Paulo na volta para Brasília de sua viagem ao Chile. A apuração é do jornal A Folha de São Paulo. A Folha, hein? Está saindo do consórcio Folha. Lula viajou com uma delegação de 14 ministros para Santiago no domingo 5, onde participou, foi com essa renca toda que tentar intimidar Boric, onde participou de uma visita de Estado ao presidente chileno, Boric. O presidente também teve compromisso no Senado e na Suprema Corte do Chile. Coitado do Senado da Suprema Corte do Chile. A agenda oficial revela que Lula passou por São Paulo na volta ao Brasil, com pouso em Guarulhos às 19 horas e 50 minutos, decolagem para Brasília às 20 horas. 2 aviões do governo foram ao Chile torrar nosso dinheiro. Apenas o avião de Lula fez essa parada em São Paulo. A previsão inicial era que ele permanecesse na capital paulista, onde tem casa, mas o trajeto foi alterado. O Planalto não informou o motivo da parada. Mantém casa até hoje. O aluguel era de R$25 mil. Dizia-se que o PT pagava metade e outra metade não se sabe quem paga. É uma mansão no Alto de Pinheiros, que ele já ainda mantém lá.
Janja estava em São Paulo durante visita de Lula ao Chile. A primeira-dama Rosângela não acompanhou Lula, estava em São Paulo, não tinha compromissos pessoais, segundo sua assessoria. Os compromissos pessoais o Léo Dias já comprovou, um tal de um procedimento estético. Querem ver? Portal do Léo Dias, matéria de 6 de agosto, publicada às 21 horas e 2 minutos. Cirurgia estética tirou Janja de viagem com Lula ao Chile, diz jornalista. Primeira-dama fez procedimento estético nos últimos dias e foi ausência em viagem. Qual o procedimento estético? Presença carimbada em quase todas as viagens do presidente. Janja não esteve em comitiva ao Chile. O motivo não foi nem um pouco convencional. Segundo o colunista Gadelha, do Metrópolis, a esposa do presidente se ausentou da viagem por conta de um procedimento estético que fez nos últimos dias. A assessoria da primeira-dama não pronunciou sobre o caso. Sem a presença da esposa, Lula não teve quem trocar-lhe as fraldas. Mentira, isso foi o que estou dizendo. Sem a presença da esposa, Lula cumpriu a agenda oficial com ministros e assessores em reuniões oficiais com o presidente do Chile. Já cara de bolacha. O presidente viajou para Santiago, capital do país, no último domingo, ficou sozinho, olhou. O procedimento estético feito pela dama ainda é um mistério. Que diacho o Lula, então, parou nesse aeroporto? Sendo que o segundo avião da comitiva, o cara viaja com 14 ministros, bicho. Tá de brincadeira com minha cara. Sendo que o segundo avião foi direto a Brasília. Aí esse parou, pegou alguma mala sem alça, que pode ser até Janja, misteriosamente com a cara cheia de gesso, ou com outros órgãos do corpo, cheio de gesso, por conta do procedimento estético. Mas pode não ser nada disso, pode ser coisa frívola, pode ser coisa bem pior do que isso. É o governo dos mistérios. Gente, não é brincadeira o que tratamos aqui. Isso é esculhambação, olha, veja só. O artigo 37 da Constituição da República, no caput, diz lá: os princípios reitores da boa administração pública. É uma obrigação seguir esses princípios. Um deles, primeiro, é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Estes mistérios, esses segredos todos, isto desrespeita, afronta totalmente o princípio da publicidade, não é? Da transparência. Mas enfim, eu acho que Lula não respeita um sequer desses 5 princípios da administração pública. Aliás, hoje em dia no Brasil, quem respeita, né? É bicho em extinção, servidor público, principalmente, não diria os concursados, mas diria esses que chegam lá por dedão, por indicação, por nomeação ou por suposta votação. Mistérios da meia-noite. Dê seu like, inscreva-se nesse canal, deixe comentários bem educados, considere tirar as cobrinhas do bolso, se inscrever como membro, vá até a aba, seja membro, porque saco vazio não fica em pé.